John Wall foi 5 vezes All-Star, teve uma média de 20 pontos por jogo na última temporada, e embora ele esteja saudável, os Rockets estavam pagando a ele 44 milhões de dólares, mesmo ele estando lesionado, e muitos consideram o contrato de John Wall como o pior da NBA, ganhando até mesmo do de Russell Westbrook. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a vida complicada de John Wall, a sua ascensão e as lesões que arruinaram a sua carreira. Do crime à primeira do draft. Quando Wall foi escolhido como titular no All-Star, um repórter lhe perguntou o que ele faria se não estivesse jogando na NBA. E Wall, completamente sério, respondeu que ele estaria morto ou na cadeia, assim como seu pai. Seu pai, John Wall Sr., já havia passado vários anos na prisão por um assassinato antes do nascimento de John Wall, em 1990. E em 91, 3 semanas após o primeiro aniversário de John Wall, seu pai estava armado e assaltou um estabelecimento e foi condenado por assalto à mão armada. Durante sua infância, quando John tinha 9 anos, seu pai foi libertado mais cedo da prisão, porque ele estava com um câncer terminal no fígado. Ele morreu um mês depois em que toda sua família estava junta, durante seus primeiros momentos realmente felizes em toda a sua vida. John ainda tem a camisa de musgo Randy, que seu pai usava quando morreu, e a perda de seu pai o encheu de raiva, se tornando uma criança extremamente agressiva. John cresceu na Carolina do Norte, em um bairro onde drogas, armas e violência são coisas normais do dia a dia. Sem pai e com uma mãe que trabalhava em vários empregos para sustentar o filho, John tinha muito tempo sozinho e aos poucos foi se tornando um fora da lei. Ele constantemente se metia em brigas e discussões e cometia pequenos crimes. Aos 13 anos de idade, John começou a quebrar janelas de carro e roubar, e ele foi expulso de quase todos os times de basquete em que jogou devido ao seu temperamento. Outras crianças começaram a chamá-lo de louco, e ele fez tudo o que podia para justificar seu apelido. John Wall teve balas disparadas contra ele 2 vezes. Quando estava no ensino médio, sua família se mudou para Raleigh, onde John tentou entrar no colégio. Apesar de uma exibição impressionante na quadra, ele não entrou no time do colégio por causa de uma má atitude. Ele foi transferido então para Christian Academic High School. Era sua terceira escola do ensino médio, em 3 anos, e era incorrigível. Xingava seus treinadores e agia sempre do mesmo jeito. Sua mãe fez de tudo o que ela podia para tentar colocar algum tipo de juízo na cabeça de John Wall, e ela até o expulsou de casa e o mandou para um convento por algumas semanas. Nada adiantou, até quando ela gastou seus últimos $200 para comprar um tênis de basquete para John Wall, para que ele pudesse ir para um torneio. Ela até teve que desligar a eletricidade do apartamento para conseguir comprar esses tênis. Ficamos sem luz por 1 ou 2 dias. Hoje em dia, vejo isso e faria qualquer coisa por ela. John disse que foi quando começou a levar o basquete a sério. Não havia mais xingamentos e gritos. Em vez disso, ele apenas dava a bola e canalizava sua agressividade na defesa. Uma atitude que o ajudou a entrar no time defensivo da NBA em 2015. Com sua nova disciplina recém-descoberta, John foi classificado como o 20º melhor jogador do ensino médio dos Estados Unidos. Quando júnior, ele foi classificado como número 1 no último ano, depois de uma média de 20 pontos, 9 assistências e 8 rebotes por jogo. No entanto, apesar de seu sucesso, foi difícil para ele se livrar de seus velhos hábitos. Wall e seu amigo foram acusados de arrombar e entrar em uma casa abandonada durante seu último ano, e Wall escapou da prisão porque foi seu primeiro crime. Quando o quesito é velocidade, John Wall era um monstro. Atravessava a quadra de uma extremidade à outra em 3,5 segundos, e era muito duro defensivamente. Ele ainda podia escolher qual faculdade ele iria, e como ele era um grande fã de John Calipari e seu time de Memphis, que foi para o jogo do título da NCAA com Derrick Rose, Wall se juntou ao treinador Cole, em Kentucky em 2009. Lá ele se juntou a DeMarcus Cousins, Eric Bledsoe e Patrick Patterson, todas as futuras escolhas de primeira rodada. Wall liderou em pontos e assistências com média de 16,6 pontos por jogo, com 2 roubos de bola, e mesmo tendo perdido na final contra West Virginia, John foi considerado o jogador do colegial mais talentoso e foi selecionado em primeiro lugar no draft de 2010 pelo Washington Wizards, se tornando uma estrela. Depois de vencer o MVP da Liga de Verão, Wall marcou um triplo-duplo nas primeiras 2 semanas da NBA e terminou em segundo na disputa de novato do ano. Atrás de Blake Griffin, ele teve uma média de 16,3 pontos e 8,3 assistências como novato,
e números quase idênticos como segundo anista, depois que ele perdeu os primeiros 33 jogos da temporada por uma lesão no joelho em sua terceira temporada. Os Wizards draftaram Bradley Beal, mas Washington perdeu os playoffs novamente. No quarto ano, depois que ele assinou a extensão de $80 milhões, John Wall continuou melhorando. Ele teve uma média de 19,3 pontos e 8,8 assistências por jogo, com 35% de aproveitamento em arremessos do perímetro, que foi o maior calcanhar de Aquiles de seu início de carreira. Ele também diminuiu a intensidade de seu jogo significativamente e não dava mais aqueles picks de 0 a 100. Ele agora estava sendo mais técnico, melhorando seus saltos e sendo mais acrobático. Ele foi selecionado para um All-Star, onde ele também competiu no concurso de enterradas e ganhou. O mais importante foi que a equipe finalmente chegou aos playoffs e Wall levou o Washington à sua primeira vitória nos playoffs em 9 anos, antes de perderem para os Pacers, e as semifinais tomaram seu rumo. Melhora contínua e contrato máximo. Em 2015, John Wall foi nomeado como titular do Jogo das Estrelas e foi amplamente considerado como um dos 5 melhores armadores da NBA, devido ao seu excelente jogo nas duas extremidades da quadra. John fez parte da equipe defensiva e teve 10 assistências por jogo no primeiro de 3 anos consecutivos. Ele teve uma média de assistências de 2 dígitos. John teve um recorde nos playoffs de 17 assistências no segundo jogo da série, varrendo os Raptors, antes de cair em 6 jogos durante uma série de segunda rodada contra o Atlanta Hawks, na qual ele perdeu 3 jogos devido a uma lesão na mão. Ele retornou em excelente forma com uma média de 20 pontos e 10 assistências. Em 2017, a primeira temporada sob o treinador Scott Brooks, John teve o melhor ano de sua carreira, quebrando recordes, dando assistências e fazendo roubos de bola. Ele marcou 52 pontos contra o Orlando Magic e distribuiu 20 assistências no jogo contra o Chicago Bulls. Terminou a temporada com 23 pontos, quase 11 assistências e 2 roubadas de bola por jogo, o que lhe rendeu um lugar no terceiro time da NBA. Parecia que este ano era um ano em que tudo finalmente ia dar certo. Estando saudável e jogando bem ao longo do ano, especialmente com as suas 2 estrelas principais, Wall e Beal, os Wizards terminaram em 4º lugar no leste e vingaram a derrota nos playoffs no jogo contra o Atlanta Hawks. No 6º e decisivo jogo, Wall jogou provavelmente o melhor e mais completo jogo de sua carreira, marcando 42 pontos, distribuindo 8 assistências e com 4 roubadas de bola para fechar a série. Na segunda rodada, os Wizards jogaram uma série épica de 7 jogos contra Isaiah Thomas e o Boston Celtics. No jogo 6, com Boston liderando por 2 pontos nos segundos finais, até que Wall acerta uma bola de 3, dando a vitória ao Washington e forçando o jogo 7. Infelizmente para John Wall, ele não jogou no jogo 7 e os Celtics venceram o jogo. No entanto, ficou claro que John havia aumentado seu nível. Com 26 anos, todos pensavam que seus melhores anos estavam por vir, com muito mais All-Star e todas as seleções da NBA. Um ano antes de seu contrato expirar, os Wizards ofereceram a John Wall um super contrato, e Wall assinou um contrato de $170 milhões por 4 anos de extensão, sendo esse o pior contrato da NBA. Wall teve problemas persistentes no joelho ao longo da temporada de 2018, mas ele ainda estava com uma média próxima de 20 pontos e 10 assistências nos 41 jogos da temporada regular, e fez parte do time das estrelas. Os Wizards entraram nos playoffs como 8º, mas eles esperavam perder em sua primeira rodada contra os Raptors em 6 jogos. John começou o ano com uma média de 20 pontos e 9 assistências, mas lesionou seu calcanhar esquerdo e teve que fazer uma cirurgia e perdeu o resto da temporada. No entanto, foi aí que realmente o problema começou. Ele perdeu o resto da temporada como esperado, mas com complicações na cirurgia e a lesão no tendão de Aquiles. Ele não jogou um único jogo no ano seguinte, o que foi o seu primeiro ano de supercontrato. Wall revelou mais tarde que a infecção no seu pé era tão ruim naquele momento que havia uma chance de seu pé ser amputado, mas ele se recuperou e parecia bem durante os treinos anteriores à temporada 2020-2021. E então, a diretoria decidiu lucrar com seu currículo de estrela e o trocaram por Russell Westbrook, que teve uma briga com os Rockets. Em Houston, Wall chegou ao time que estava passando pelo drama de James Harden e seu pedido para ser trocado, o que acabou acontecendo. John teve uma média de 20 pontos e 7 assistências em 40 jogos, provando que ainda tinha talento e que ele pode jogar em alto nível, mas ele perdeu um pouco de seu atletismo e velocidade. Sua defesa não era tão boa quanto antes,
e ele nunca foi um bom arremessador para compensar a perda na capacidade física. Com um salário de 44 milhões de dólares nessa temporada e uma opção de 47 milhões de jogador para o próximo ano, seu contrato está atualmente como não negociável. E como os Rockets agora estão mais focados no desenvolvimento de jovens talentos, eles disseram não obrigado. John foi bombardeado pela notícia, o que significa que os Rockets estão pagando a ele 44 milhões de dólares e prefeririam que ele ficasse em casa do que deixá-lo jogar pela equipe. Quando John Wall assinou aquele contrato no verão de 2017, muitos argumentaram que era muito para gastarem um arremessador abaixo da média com vislumbres de talento de All-Star, que ele não é nem um top 10 ou top 15 jogador da NBA. Esse contrato foi feito para tornar mais fácil para as equipes pequenas do mercado reterem seus melhores jogadores, mas até agora ele se mostrou ineficiente, principalmente por consumir uma enorme porcentagem do dinheiro que apenas um punhado das maiores estrelas realmente merecem. Os times são empurrados para uma posição muito ingrata, na qual eles têm que se comprometer demais com seus jogadores, que foi o caso de John Wall. Ou eles têm que chegar e dizer: nós sabemos que você tem sido leal a nós e foi 5 vezes All-Star, mas você não vale esse dinheiro todo. Não é que John Wall seja um jogador terrível, longe disso. Sua velocidade de transição, a capacidade de criar pressão na defesa e seu altruísmo o tornaram uma ameaça constante no ataque. E defensivamente, ele sempre esteve entre os melhores jogadores em sua posição. Se olharmos para o seu ano de pico, sua produção e eficiência são muito semelhantes aos jogadores pré-lesão Derrick Rose e o Russell Westbrook, com quem ele tem muitas semelhanças. Enquanto muitas pessoas dirão que seu contrato é o pior contrato desse século, isso é realmente muito injusto e simplesmente não é verdade. A extensão de Wall não é nem a pior da história do Washington Wizards, se olharmos quanto dinheiro o Washington deu para Gilbert Arenas uma temporada antes de lesionar seus joelhos. E a má gestão influenciou o fato de que o Wizards tem sido um time medíocre por anos. Se John Wall permanecesse saudável após 2017, provavelmente estaríamos falando sobre um Hall da Fama, com base em todas as suas estatísticas e aparições no Jogo das Estrelas. As médias de carreira de John Wall de 19 pontos e 9 assistências são os mesmos números que o Hall da Fama contra Isaiah Thomas em sua carreira, e mesmo que ele esteja ganhando 44 milhões por ano por não fazer absolutamente nada, a carreira de John Wall ainda não acabou, e tenho certeza que ele causará algum impacto positivo assim que terminar seu contrato com Houston. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.